Paz do Senhor, então, meus irmãos, vamos hoje iniciar nosso novo módulo, Eclesiologia, e vamos navegar pelas páginas da Escritura e também da história neste assunto tão importante que é a história da Igreja, o estudo da Igreja ou a ciência que estuda o comportamento e a essência da Igreja. Eu quero de imediato já indicar para vocês este livro, Eclesiologia, do Dr. Greg Allison, tá? Editora Vida Nova, e através deles vocês vão ter aí um bom material, tá? É um livro muito bom, muito interessante. Na loja física da CPAD no centro de Porto Alegre, paguei R$114, R$113,90. Então fica aqui a dica. É um livro bem interessante, bem profundo e uma linguagem bem acessível, tá certo? Então aqueles que tiverem interesse podem fazer a aquisição desse livro, e há outras situações, outros livros que eu vou indicar também para vocês ao longo do nosso estudo nesse mês. Especialmente no que diz respeito à questão da história da Igreja. Então tem alguns livros que eu vou estar indicando. Mas por hoje, e no que diz respeito ao assunto propriamente dito de eclesiologia, fica esta sugestão para vocês. Sobre a abertura e a primeira aula desse nosso livro, primeira lição, a Igreja. A Igreja vem, a expressão, né, eclésia, grego eclésia, que é formada por duas palavras, ek, fora de, e pelo verbo kaleo, que é chamar. Então, chamar para fora. Esse contexto de chamar para fora diz respeito à natureza. Então, é chamar da nossa natureza humana para uma natureza ou um envolvimento divino. É nesse aspecto que se origina a expressão eclésia. Então ela pode estar associada a um grupo que é convocado, então são pessoas, né? Também uma assembleia de chamados para fora, visando, nesse caso, um propósito específico. Então esse chamado para fora está associado justamente à questão de deixar de lado a velha natureza, a natureza humana. Então a Igreja é aquela que é chamada para formar um corpo espiritual que a Bíblia vai denominar corpo de Cristo. Então esta é a natureza e a forma como nós encontramos a denominação nas páginas da Bíblia Sagrada para essa expressão, que também é usual nos tempos em que nós vivemos, para designar uma estrutura organizacional, que seria, no caso, o CNPJ, podemos dizer assim, né? Ou a formação estatutária do ente chamado Igreja. Então ele tem uma personalidade específica, uma personalidade própria e um regramento também específico, né? Mas isso nós vamos ver ao longo das nossas lições, dos nossos estudos. Sobre a questão do uso secular, né, a expressão igreja, ela tem a tipificação, como já apresentamos, né, de cunho espiritual, mas ela também designa o corpo, como o corpo de Cristo, é designada como o corpo de Cristo, na expressão mais singela, como também na mais ampla. Então, igreja, ela é a expressão utilizada para a reunião de pessoas ou de uma comunidade específica local, como também significa e simboliza a totalidade daqueles que congregam visando a adoração, visando uma conduta ou um comportamento cristão, chamada Igreja Universal ao longo e ao redor de todo mundo e ao longo de toda a história da humanidade. Então essa é a expressão pela qual nós a conhecemos. Tá?
Então, nós precisamos ter em mente que sempre que se falar em igreja, em qualquer tempo, não é uma denominação. Ela pode simbolizar uma denominação, mas essa é uma aplicação atual e moderna. Nas páginas da Bíblia Sagrada, a igreja é a reunião de todos os santos em qualquer lugar onde eles estejam reunidos. Tá? E não é também a aplicação, né, como equivocadamente muitos empregam, né, lá em Mateus, aonde Jesus vai referir, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso não é igreja. Tá? E podemos, inclusive, fazer uso desse versículo até para poder clarear aqui algumas questões importantes no que diz respeito à aplicação desta porção da Escritura Sagrada. Por quê? Porque nem sempre as pessoas interpretam, e aí é aquela questão de hermenêutica e exegese, né? Mateus 18, 20, em que as pessoas interpretam errado o texto. Então, o que está registrado em Mateus não é a reunião da igreja. Tá? Isso precisa estar bem claro em nosso vernáculo, em nosso vocabulário. E, infelizmente, caiu no jargão como sendo sempre a reunião da igreja, e não é assim. Veja só o que diz o texto sagrado. Nós precisamos, para poder entender, nunca tirar o texto fora do contexto. Mateus 18, 15. Olha o que diz o texto. Tá? Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui é a igreja reunida, tá? Também vos digo que se 2 de vós concordardes na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então qual é o propósito da reunião? Qual é o propósito de estarem reunidos em meu nome? Não é para adorar. A reunião é para tratamento de pecados. A reunião é para tratamento de uma situação adversa. A reunião desses 2 ou 3 que estiverem reunidos com Cristo presente é para tratar uma situação que não foi possível a reconciliação. E dentro deste aspecto, melhor dito, corrigindo a fala, o que está em pauta aqui é o tratamento de problemas. Não é a reunião da igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, nós estamos aqui entre 2 ou 3, então Deus está conosco. Se vocês estão reunidos para este propósito de Deus estar presente, é porque vão julgar alguém. Vão tratar a respeito do perdão de alguém. Vão tratar a respeito de uma conduta inconveniente, equivocada, criminosa, distorcida, dê o nome que você quiser. Não é para adoração. A igreja é representada pelos filhos de Deus. Então, onde estiver um filho de Deus, ali está a manifestação do corpo de Cristo e ali está a manifestação da igreja. Então, estes equívocos, infelizmente, ocorrem porque as pessoas tomam o versículo isolado e aplicam de forma distorcida e equivocada. Então, o que está sendo tratado nessa porção da Escritura?
que é o que nós sempre debatemos e expomos em nossas aulas. Cuidado com a interpretação, cuidado com o texto, não pegue isoladamente o texto, cuide. Então o aspecto aqui é justamente esse. Se toma um versículo isolado e se aplica de forma aleatória, conforme o que vem na cabeça de quem está se manifestando. Então, assim como esse, também há diversos outros equívocos e distorções, como vocês bem sabem. Mas vamos avançar. Nós temos aqui um aspecto e um ponto interessante. Em nossa língua moderna, a palavra igreja é usada de 5 formas diferentes. Primeira, um prédio designado como local de adoração, ou seja, o prédio de uma igreja. É a situação como nós normalmente idealizamos, associamos a igreja a isso. 2, todos os que professam a fé em Cristo, independente de crenças teológicas. 3, uma denominação, Assembleia de Deus, Deus é amor, Igreja Universal, Igreja Caixa d'Água. É isso aí. 4, um único grupo de cristão organizado, ou seja, uma igreja local, e também o corpo de Cristo ou a Universal Assembleia, não é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, esses são os aspectos como a igreja é identificada na atualidade, a palavra igreja. No que diz respeito à origem e fundação, ou à formação da igreja, que é o nosso capítulo de número 2, algumas vezes nós já apontamos algo nesse sentido. Infelizmente não há uma definição precisa que nós possamos nos filiar no que diz respeito ao momento em que a igreja foi formada. E nós temos inúmeras teses e conceitos teológicos dos mais variados possíveis. Tem aqueles que consideram que a igreja, por sempre ter existido, mas estar oculta em Deus, não revelada de forma expressa à humanidade, ela existe já desde Adão e Eva. É um conceito? É um conceito, é uma tese. Temos aqueles que formam ou consideram a formação da igreja a partir de Noé. Temos a questão da formação da igreja também a partir aqui, estou dando pontos sobre aquilo que muitos identificam. A partir do crente Abraão, que foi o primeiro que creu pela fé, verdadeiramente abandonou tudo e foi para um lugar que Deus lhe mostraria, e lhe mostrou. Então a fé é a razão da igreja existir. Então quem é o pai da fé é Abraão. Então a igreja nasceria em Abraão. Isso tem respaldo nas cartas paulinas, todas elas. Então nós podemos vislumbrar algo nesse sentido. Temos aqueles que tratam a respeito da fundação da nação de Israel e consideram que o povo de Deus e a igreja como sendo o povo de Deus, ela tem no seu início, o seu princípio, através da formação da nação de Israel. E isso acontece com a saída do povo israelita do território ou da escravidão, do território do Egito ou da escravidão de Faraó. Então, poderia ter sido lá no Mar Vermelho, quando eles cruzam em seco o Mar Vermelho. E Paulo vai dizer que eles foram batizados no Mar Vermelho. Então lá nasceria, para quem defende essa linha teológica, o nascimento da igreja através do povo de Israel, e porque há, inclusive, algumas menções, especialmente na carta aos Romanos, capítulo de número 11, se não me trai a memória, em que Paulo faz ali uma alusão e uma apresentação de que os dois povos são um. Então o tratamento de Deus, ou o surgimento da igreja, ele ocorreria a partir de Israel, que é a raiz da igreja, sendo a igreja enxertada na videira verdadeira, a videira representando Israel, sendo ela quem sustenta os ramos e não os ramos a videira. Essa é a tipologia ou o simbolismo, que Paulo vincula no que diz respeito à aplicação do surgimento da igreja. E ele coloca que, no caso, a igreja, ainda os seus ramos representam o zambujeiro bravo, que contra a natureza foi enxertado na videira. Então veja que a coisa é muito séria.
Então, quando se trata no aspecto do cumprimento do plano de Deus ao longo da história da humanidade, ou a sua revelação, a sua manifestação à humanidade, é muito perigoso separar Israel de um lado e igreja do outro. Porque não funciona assim. A igreja, veja só, ela é o ramo enxertado na oliveira verdadeira, ou na oliveira que Paulo fala, né? Ou na videira, enfim, seja uma ou seja outra, não importa. E nós somos o zambujeiro, enxertado contra a natureza. Então fazer uma separação é muito perigoso, porque o ramo não tem vida em si mesmo. Nós estamos de pé pela fé ligados na videira. Então é muito perigoso o tratamento, e especialmente escatológico, né? Tem que ter todo um cuidado na apreciação e no enquadramento da palavra de Deus e das profecias que ainda vão se cumprir. Né? Temos que ter cuidado neste ponto. Mas vamos avançar aqui. Depois nós temos aqueles que julgam que o surgimento da igreja ocorre quando o Espírito Santo ele vem sobre o Senhor Jesus quando está sendo batizado no Rio Jordão por João Batista. Né? Há aqueles que alegam e defendem a tese de que a igreja foi fundada quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ali momentos antes da ceia, né? E também aqueles que vinculam a formação da igreja tanto na cruz como na sua ressurreição. E, por fim, a tese mais corrente de que a igreja ela tem a sua formação ou seu início na humanidade no dia de Pentecostes, quando há o batismo com o Espírito Santo lá no cenáculo. Essa é a vertente mais usual, né, que mais nós ouvimos falar. Então, qualquer uma delas pode ser reconhecida ou aplicável, não há erro teológico quanto a isso, propriamente dito. Né? O que importa é aquilo que o texto sagrado diz, é que a igreja sempre esteve diante de Deus. Ela só estava oculta na sua manifestação. Agora, se ela surgiu em Adão, em Noé, em Abraão, Moisés, seja lá onde for, isso pouco importa. Porque em tudo isso nós vemos Deus se manifestando. E aí entra um outro princípio que é divino, que é o da revelação gradativa, gradual de Deus para a humanidade. E à medida em que ele vai se revelando, ele vai manifestando a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade, até que ele passa de um povo escolhido, um povo único e eleito, para todos os povos pela mensagem da cruz e do Evangelho de Jesus. Então é uma tese muito boa de ser estudada para aqueles que amam o estudo bíblico. Está aí uma boa matéria para ser analisada à luz das páginas da Bíblia Sagrada. Fica aqui a sugestão para um estudo mais aprofundado. Temos ainda a questão do destino da igreja. E aí, irmãos, tem o aspecto obviamente escatológico, né? A igreja ela foi estabelecida, e aí já na roupagem do Novo Testamento, para ser e representar o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo na terra, pelas obras de justiça. Então, o destino da igreja passa muito por esse compromisso, por essa obrigação de levar não só a mensagem da cruz, mas o viver Cristo. Passa muito por isso. E o destino final da igreja, segundo as páginas da Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, porque o Antigo, ainda que seja referente à nação de Israel, também menciona o destino das nações e dos povos que irão adorar a Deus, que irão servir ao Senhor. E essa é a revelação da igreja já nas páginas do Antigo Testamento.
aponta para um fim exuberante, aonde triunfam a justiça, a misericórdia e a bondade da parte do Senhor Deus. Então a igreja, ela vai ser revelada lá no fim de todas as coisas, após o julgamento, como a grande obra feita e realizada exclusivamente por Deus, que alcança e contempla todos aqueles que creram no seu poder e no seu nome. E esses são os que formam a Igreja Universal de todos os tempos. Todos os que creram formam a Igreja. Então, dito isto, vamos avançar aqui para o nosso capítulo de número 3. Termos bíblicos aplicados à Igreja. Como é que nós encontramos essa manifestação, esta apresentação? A igreja é identificada como o corpo de Cristo, é identificada como o templo do Espírito e possui ainda outras figuras que nós vamos ver. Tá? As duas principais, o corpo de Cristo, é a maneira pela qual Deus resolveu trazer as pessoas a um compromisso de aperfeiçoamento do ser humano. E é claro que essa obra não é simplesmente humana, ela é sobrenatural acima de todas as coisas. Mas é como Deus resolve se comunicar e como Deus resolve tratar, não só com aqueles que Ele chama, mas também com aqueles que estão fora deste corpo espiritual. Então a igreja, ela é, na formatação do corpo de Cristo, a representação desta figura espiritual. E é importante nós darmos uma lidinha aqui no texto sagrado. Vamos ver aqui o quanto é importante nós também estarmos atentos a isso, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 12. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos ainda mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas?
interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e agora vos mostrarei o caminho mais excelente. Então aqui nós vemos o que caracteriza a expressão dessa forma como Deus resolveu se comunicar com o mundo, que é o corpo de Cristo. E que muitas vezes, e podemos dizer até que hoje, isso infelizmente é corriqueiro demais, as pessoas estão voltadas a olhar apenas para si e não para o próximo, esquecendo que são membros em favor do próximo. E isso é triste, porque na verdade o que Deus espera é que nós venhamos a estar atentos à necessidade do próximo. E incrivelmente é nisso que mais nós falhamos, porque rotineiramente colocamos o filtro do julgamento. Por que ele está nessa condição? E se está nessa condição, vamos deixá-lo assim. Porque ele merece, Deus está trabalhando, Deus está tratando, mas é interessante que Deus trata com ele, mas não trata com nós, né? Então isso é muito triste. Enfim, fica uma reflexão nesse sentido, né? Porque somos membros para ajudar uns aos outros, né? Vou dar um exemplo para vocês. Enquanto eu estou aqui falando, começou a coçar aqui atrás do meu pescoço e a minha mão precisa dar uma chegadinha aqui para dar uma coçadinha, tirar essa coceira, essa irritação e tudo volta ao normal. Então, se a minha mão tivesse autonomia, ela dissesse, não, te rala o pescoço e fica com coceira. Um exemplo, como seria? Então nós temos que pensar mais nisso. Também é um bom tema de debate, de meditação. Depois nós temos a igreja como o templo do Espírito, e essa figura do templo do Espírito, ela representa o quanto nós somos importantes para Deus, não só na questão coletiva, mas individualmente. Né? Porque aqui o templo do Espírito é uma aplicação da chegada da salvação a nós e do quanto nós nos envolvemos com essa salvação. E aqui há um destaque, né, que precisamos mencionar, porque ninguém, 1 Coríntios 3,11, né, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o surgimento da mensagem da fé em nós, quando abraçamos e confessamos essa expressão de fé, ela nos mostra que não depende de nós, mas sim dele. E que é ele quem está nos colocando dentro deste contexto espiritual, deste organismo espiritual chamado igreja, para dele fazer parte. Pedro vai dizer que somos pedras vivas. Temos também um aspecto muito importante que eu gosto muito de destacar, que é o que João emprega. Deixa eu ver se eu localizo aqui o versículo, que esse versículo é muito importante, porque mesmo nos tempos de hoje, as pessoas estão buscando situações muito aleatórias para a sua vida, usando como base o texto sagrado. E nós vemos que João, ele já combatia isso na construção do seu evangelho, citando uma fala de Jesus. Deixa eu só localizar aqui o versículo para ser bem preciso e cirúrgico na utilização dele, para não usar das minhas próprias palavras. Vamos ver aqui onde está. E esse versículo ele é crucial para nós entendermos muita coisa. Assim, achei. Veja só. João 5,39. Examinais as Escrituras e pensais ter nelas a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O que Jesus está dizendo? A essência da revelação da salvação está na Escritura.
E é a Escritura que testifica de Cristo. E ele vai também na sua fala dizer à mulher samaritana, olha só que coisa interessante isso, né? Veja só, João 4, o versículo... Vamos ver aqui onde é que está. Versículo 21, né? No versículo 20, né? Nossos pais adoram, a mulher falando, neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. E um pouquinho antes, só para você ter a noção, né, do quanto isso é importante, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, o que nós temos aqui? Essa sede que envolve a vida humana, ela vai ser revelada naqueles que creem através da manifestação de Deus. E aquele que abraça a fé, ele não precisa de um lugar e nem de uma forma para buscar aquilo que Deus tem a revelar. Porque o Pai busca aqueles que adoram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Não é aquele que adora em um lugar, mas aquele que busca a verdade. Jesus também vai falar, João vai registrar, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então não é como eu quero, é como a Escritura se revela e como a Escritura se mostra. Então esse templo que nós somos, esse templo do Espírito que o Senhor nos chama a ser, está vinculado a uma questão da manifestação de Deus em nós e que transcende a questão da limitação física de cada um, ou comportamental, porque ele vai sempre nos levar para uma posição em que Deus possa ser glorificado na nossa vida. E essa construção, ela está baseada na Escritura. Ela é o pilar. Cristo é o fundamento, mas a base da revelação está no conteúdo da palavra de Deus. E disso nós não podemos nos afastar. Então esse edifício do qual fazemos parte, esse templo espiritual que é revelado aqui, ele nos mostra o quanto nós somos chamados a depender de Deus nessa construção e o quanto a nossa participação como pedra deste templo, como pedra deste edifício, é necessária e é também fundamental. Nós temos aqui outras figuras que são, por exemplo, né, o sacerdócio dos crentes, lá em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos 5 e 9, a questão da noiva de Cristo, que ali é um simbolismo, né, uma simbologia, lá em Efésios 5, 23 a 32. Paulo está falando ali do relacionamento homem e mulher. E aí ele entra depois na questão do mistério que é Cristo e a igreja, né, nessa simbiose que existe. Também o rebanho do bom pastor, os ramos da videira verdadeira, também como lavoura, né, isso também é aplicado lá em João, inclusive, né, não só em 1 Coríntios, como é trazido aqui em nossa apostila. Vamos adiante. Propósito da igreja. Qual o propósito da igreja? Isso aqui é fundamental, né, para que a gente possa entender. Muitas vezes a gente não sabe, acha que o propósito da igreja é sair da terra. O propósito da igreja não é sair da terra.
Quem pensa isso, quem prega isso, quem ensina isso, nunca conheceu o fundamento bíblico, né, para a existência da igreja. A igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Não é para julgamento do mundo, não é. E aí é sempre uma perversão do texto sagrado. E me permito usar essa expressão agressiva porque é isso mesmo. Pervertem o texto sagrado. A igreja, ela vem para ser um instrumento de correção, um instrumento de escape, um instrumento de ajuda, um instrumento de auxílio. Por isso eu não posso escolher para quem eu vou estender a mão. Eu tenho que estender a mão para todo mundo. Para os da fé e para os que não são da fé. Por quê? Porque o objetivo da igreja é esse: exercer misericórdia, executar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos se salvem. Mas nós fazemos acepção de pessoa. Nós queremos escolher para quem vamos pregar, quando vamos pregar e, inclusive, definimos quem pode ou não entrar no céu. O que, para mim, é uma aberração, porque não compete a nós decidir ou escolher quem vai entrar no céu ou não vai. Eu não posso fazer isso. A igreja não pode fazer isso. A igreja, ela é formada para ser a portadora das boas novas. Então o processo principal, a atividade principal da igreja é a evangelização. E dentro do aspecto da evangelização, eu tenho que pregar amor, eu tenho que assistir, eu tenho que estender a mão, eu tenho que orar pelos enfermos, não é só os salvos, principalmente os que não são salvos. Porque são eles que precisam de médicos. Eles é que estão doentes. Então a nossa função não é outra que não seja estar atuante, não dentro do templo, mas fora do templo. Dentro do templo nós vamos para fortalecer, para nos enriquecer no aspecto daquilo que Deus pode confortar e trabalhar na nossa vida, recarregar as nossas baterias, mas o propósito não é estar lá, o propósito é sair de lá e levar para fora aquilo que ali recebemos. Então hoje nós, em muitos aspectos, pecamos isso aí, porque achamos que a obra de Deus é estar dentro da igreja, e essa não é a obra de Deus. Achamos que a obra de Deus é um ministério que recebemos. Essa não é a obra de Deus. A obra de Deus na nossa vida não é essa, nunca foi, nunca vai ser, nunca será. A obra de Deus está lá fora, esperando por nós para ser feita. A obra de Deus não é ser um bom administrador eclesiástico, a obra de Deus não é altos títulos, cargos, isso é uma porção, é uma parcela. E não é mais importante do que a necessidade daqueles que estão lá fora, esperando e aguardando por uma palavra de salvação. Então os ministérios, os dons, não são para ser usados dentro da igreja, são para ser usados fora. Por que nós vemos um cessar, muitas vezes, da manifestação dos dons? Perceba isso. Por que a manifestação dos dons parece que vem minguando? É porque a igreja está olhando muito para dentro de si e pouco para fora. Os dons são para fora. E aí você pode ir lá em 1 Coríntios, na sequência, né, tanto um pouco antes da leitura no início do capítulo 12, como a partir do capítulo 13, e entender qual é o objetivo dos dons e dos ministérios. Mas sobre isso, muito pouco se fala, porque é mais fácil e dói muito menos, né? Quando nós estamos num ambiente familiar, num ambiente sossegado, num ambiente de intensa harmonia, de muita paz, de muito gozo. Oh, como é bom estar na casa do Senhor. Sim, é bom. Mas se o ambiente em que nós estamos nos voltando é de pessoas onde todos estão curados, se presume isso, a presunção é essa, qual é a necessidade dos dons nesse ambiente? Nenhuma. Os dons, portanto, são para o avanço da obra
da evangelização e a expansão do reino. E a verdade é que nós não estamos expandindo o reino. Então nós precisamos voltar para a base bíblica da fundamentação e da construção daquilo que é a experiência que Deus nos dá através da igreja, focado nas almas que estão perecendo, não nas que estão salvas. Eu vejo muitos movimentos em diversos lugares onde o propósito maior é sempre o serviço prestado dentro da instituição igreja. E essa não é a obra de Deus. Nunca foi e nunca vai ser, respeitando as opiniões em contrário, que eu sei que vão ter, obviamente. Vamos adiante. Dentro do aspecto do propósito da igreja, nós temos que entender que e aí, continuando, vendo aqui o que foi grifado nas minhas anotações, dentro do propósito da igreja está a questão da edificação de uns para com os outros. Perceba, a forma como Deus estabeleceu a edificação foi pela admoestação, pela exortação, pela correção, assim como vimos lá em Mateus 18, que lemos aí no início da nossa aula. Nós não vemos mais admoestação. E quando não há admoestação, aqueles que estão recebendo o que é ensinado, o que é pregado, o que é cantado, o que é ministrado, não se sentem admoestados, não se sentem trabalhados. E, por consequência, também não são edificados. E ao deixarem de ser edificados pela manifestação de uma palavra de correção, de rumos, de comportamento, de decisões, ação e consequência, se estas coisas não forem trabalhadas, a fragilidade que sai do altar por uma palavra, muitas vezes egocêntrica e antropocêntrica, tendo o homem como centro da mensagem e não Cristo, ela vai gerar uma terrível consequência, que é o enfraquecimento de quem deveria ser admoestado, de quem deveria ser doutrinado pela pregação e exposição da palavra como ela é. Mas hoje as igrejas pretendem trabalhar a questão do massagear o ego das pessoas, confortar as pessoas ao invés de confrontar, porque o evangelho não conforta, o evangelho confronta quem nós somos, para depois confortar. Se não houver primeiro a admoestação e o confronto pela palavra de Deus, a única coisa que eu vou ter é um melzinho, um bálsamo, para me dizer que está tudo bem, que Deus está no controle de tudo e que Ele vai me abençoar no final. E as coisas não funcionam assim. Só que isso tem gerado uma igreja frágil. E que, embora isso talvez seja negado por muitos, essa realidade, ela está se transformando em algo cada vez mais consistente. E é certo que nós vamos ver muito desses resultados, não agora, mas depois, em um futuro que não está muito longe. Porque essa mesma forma de apresentação e de manipulação das massas é também uma consequência de uma condição social, aonde as pessoas querem ser incluídas. E a igreja, infelizmente, tem entrado neste aspecto de se tornar extremamente inclusiva, sem a consideração de que ela precisa apresentar os contrapontos da vida. Uma geração mimada tem, na sociedade, tem produzido também muitos crentes mimados e pessoas que não são afeitas à questão de correção de comportamentos. E isso, com certeza, vai, em um futuro não muito distante, demonstrar o quão frágil foram ou têm sido as mensagens
que rotineiramente nós vemos. E essa também é uma das causas do surgimento, né, de muitas igrejas, muitas heresias e até mesmo seitas gospels que nós vemos por aí, né? Maldições gospels, tem tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Vamos adiante. A influência da igreja sobre o mundo. Qual é a influência que a igreja tem apresentado? E aqui eu quero pôr em destaque, né, a questão da autoridade dada por Deus. Tem muita gente confundindo a autoridade ministerial com a autoridade de Deus. As pessoas estão correndo atrás de autoridade e cada vez se vê menos Deus. Nós não podemos nos iludir com isso. Essa semana está acontecendo um encontro lá no Vaticano, onde o Papa Francisco reuniu diversas lideranças de inúmeras religiões de todo o mundo. E lá está, como um dos representantes da igreja brasileira, pastor Abner Ferreira, presidente da igreja Assembleia de Deus do Brás ou Madureira. E o que nós vemos de gente sentando-lhe o laço, porque ele tinha que pregar para o Papa, porque onde é que já se viu o pastor ir lá, onde é que ele está fazendo lá, que não tinha que fazer parte, que isso, que aquilo. Então nós vemos pela manifestação na rede social que as pessoas não têm a menor noção de qual é a importância da igreja. A igreja não tem que estar apartada da sociedade, não tem que estar apartada do mundo, ela vive no mundo. E foi chamada para regular o mundo e manifestar a vida de Cristo. Então é lá que nós temos que estar também. E uma das coisas que chama a atenção é que a intolerância religiosa, o exclusivismo que a grande maioria dos membros da igreja brasileira emprega e defende, é uma aberração. É gritante como as pessoas não conseguem se importar com o próximo. Elas se preocupam consigo ou com aquilo que elas pensam que é o evangelho. Nós precisamos sair da caixa. Nós precisamos pensar no próximo. Então, qual é a influência que a igreja tem empregado? Qual é a influência? Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, muitos líderes assim chamados, né, defendendo situações e pontos de vista que são irrelevantes, porque visam aquilo que eles defendem e não aquilo que importa. E se perdem em coisas e em circunstâncias que são simplesmente irrelevantes e que não trazem proveito nenhum e que fazem com que a rejeição à mensagem da cruz seja ainda maior do que ela naturalmente já é, por toda a oposição daqueles que são de origem socialista, marxista, pela questão da influência satânica, que querem impedir o avanço e o crescimento da obra do Senhor, é evidente, mas parece que tem líderes que fazem questão de marcar um território da igreja. O território da igreja é o mundo, não é as cercas da denominação, não é as cercas da minha igreja, da minha instituição. Isso não é nada. Deus não está atento a isso. Porque aquilo que tem que se cumprir à luz da Escritura vai se cumprir gostando ou não, querendo ou não, fazendo parte ou não. Vai se cumprir. Então se perde um tempo precioso defendendo pautas e metas que são irrelevantes, com o argumento da cruz, com o argumento de defesa dos interesses da igreja. E isso, na verdade, é uma demagogia das mais grosseiras que podem existir. E nisso tudo a igreja vai se perdendo, porque o seu compromisso conforme a luz da palavra de Deus
é fazer com que a manifestação de Cristo surja na terra, não a manifestação dos interesses humanos. Esses são humanos, são políticos, sempre políticos, e nunca de cunho espiritual e voltados propriamente para o reino de Deus. E essa é a minha posição pessoal, claro que respeitando, obviamente, quem pensa diferente e que acha que é assim que tem que ser. Não sou eu que vou mudar a sua opinião ou a sua posição, nem tenho essa pretensão. Mas o meu compromisso é fazer você pensar a respeito disso. Pois, na verdade, o que importa não é o que vemos, mas o que Deus nos chamou para viver. E aquilo que Deus nos chamou para viver, gostem ou não, vai se cumprir. Então, dito isso, vamos avançar para a lição de número 2 agora. A igreja e a sua estrutura. A questão da organização da igreja. A igreja, na verdade, é um organismo ou uma organização? Essa é a sua abertura nessa lição. Então o capítulo 1 justamente vai querer nos orientar e nos demonstrar, primeiro, né, que a igreja, e é uma pergunta aqui, né? A igreja deve ser considerada um organismo, algo que possui e gera vida, ou uma organização caracterizada pela estrutura e pela forma? Responda você. Se você defende, né, que a igreja tem que marcar espaço e território, você quer uma organização. Linkando aqui a lição anterior com essa. Mas se a igreja está acima disso, como de fato está pela palavra de Deus, ela não é uma organização, mas sim um organismo. E como tal, ela possui vida e gera vida. Perceba a diferença. Um organismo vivo. Organização é aquela que é gerada por normas e regras. Por exemplo, a igreja, a instituição, ela precisa de um estatuto, ela precisa talvez de um regimento interno, ela precisa de um CNPJ, ela precisa de uma diretoria formada, ela precisa de administração, ela precisa de gestão. Então isso é organização. Então se eu vivo em torno da organização apenas, eu não tenho um organismo, porque são coisas distintas. Ou eu sou parte de um organismo, ou faço parte de uma organização. Aqueles que defendem a questão, ou que enxergam a questão como da prevalência do organismo, sabem que precisa de organização para reger toda essa estrutura que naturalmente ela vai crescer. Mas isso não é o indispensável. Não é a organização por si só. E nem a organização vai ter autossuficiência para se transformar em um organismo. Porque eu posso só ter a organização como um clube social, como uma associação qualquer, como um CTG, como um partido político, seja lá o que for. São organizações que tratam de assuntos. É importante? Claro que é. Mas não é a essência. A essência é ser um organismo. E o que nós mais temos visto é crescer organizações e não a evidência do organismo. Por que as pessoas muitas vezes saem, vão visitar, vão lá, ficam um tempo e saem, vão procurar outro lugar para congregar ou para frequentar? É por causa disso aí. Porque elas chegam no lugar e não vê o organismo, elas veem a organização, elas veem a instituição. E a igreja de Deus não é institucional, ela é organismo, corpo vivo. E se nós estamos encontrando, percebendo esta realidade, é hora de procurar mudar a condição. Porque não há como o organismo chamado para ser vivo migrar para o cunho unicamente organizacional, com regras que precisam ser consideradas e aplicadas acima
da vitalidade da existência do organismo. E quem conduz não são homens, é o Espírito Santo. Mas é evidente que, como organização, a igreja, instituição, precisa ter estrutura, precisa ter onde congregar, precisa ter a sua organização interna, precisa ter sistemas, precisa ter recursos. Tudo isso é evidente e é indispensável para que o organismo não morra. O que eu estou transpondo e trazendo a vocês é que não pode ser apenas organização. Se for só organização, é o pior lugar do mundo para se estar. Porque ali você só vai se sentir bem, mas não vai ter mudança. Que é o que ocorre onde há um organismo. Vamos adiante. Formas principais de governo eclesiástico. Aqui nós falamos aqui de sistema de gerenciamento, de organização, né? Existem 3 principais, dentre outros, né? Mas os mais evidentes: o sistema episcopal, o sistema presbiteriano e o sistema congregacional. O sistema episcopal é normalmente tido, né, como o mais antigo e trabalha em cima da questão da supervisão das atividades e da própria estrutura. Os que apoiam esta forma de constituição eclesiástica acreditam que Cristo, como cabeça da igreja, tenha confiado o controle de sua igreja na terra a uma ordem de oficiais chamados bispos, que seriam estes os sucessores dos apóstolos. Então há uma, e depois nós vamos ver, né, isso mais adiante na história, uma caracterização nesse sentido, né? Essa supervisão, ela funciona muito na questão típica, né, da Igreja Católica Romana, que tem a sua organização desde o papado, né, sendo o Papa o mandante maior da igreja, e depois vem os arcebispos, bispos, e vem toda uma divisão de uma organização própria da Igreja Católica. Depois nós temos a questão do sistema presbiteriano, que é normalmente reconhecida e tida como o conselho ou como o governo de pessoas chamadas pelo Ministério de Presbítero, ou são os anciãos, né? Nesse modelo nós temos a questão da liderança por representação. Cristo é reconhecido como cabeça da igreja e os escolhidos para ser seus representantes diante da igreja, liderando as atividades normais da vida cristã, né? Então, a maior parte, ou boa parte, das igrejas são nesse sistema, né? As presbiterianas, evidentemente, né? E aqui na nossa apostila está elencada a Assembleia de Deus, mas como parte, né? Eu particularmente não vejo muito disso, especialmente na atualidade, né? Mas eu não vou entrar aqui em questões que não dizem respeito à nossa lição, porque simplesmente seria inútil, não só para mim, mas como para vocês também. Então, há quem classifique a Assembleia de Deus dentro desse sistema, e eu não enxergo e não vejo isso, pessoalmente. Depois nós temos o sistema congregacional, e dentro do sistema congregacional, o enfoque da autoridade recai sobre o corpo local, né? Então, cada local tem a sua organização. Então, eles trabalham em si, se envolve entre as suas atividades, que é mais ou menos o sistema apostólico, né? Ou melhor dito, apostólico não, o sistema das igrejas fundadas no início da igreja, nos tempos de Paulo, dos apóstolos, onde tudo era tratado no âmbito local, né? A igreja de Tessalônica, a igreja de Colossos, a igreja de Corinto, de Éfeso e por assim afora.
E aí vem um detalhe interessante, né, que dentro dessa questão do sistema congregacional, quem é tido, né, como autoridade suprema seria o próprio Senhor, que aí um pouco se enquadra talvez naquilo que Paulo vai identificar lá na sua primeira carta aos Coríntios, né, quando ele fala que uns são de Paulo, outros dizem que são de Pedro, outros de Apolo e outros que dizem que são até mesmo de Cristo. Então veja que há essa identificação já nas páginas da Escritura Sagrada. E para o sistema congregacional, basicamente funciona desta forma. Vamos adiante. Os membros da igreja, como é que funciona a admissão? A admissão como membro da igreja é com base na confissão de fé, né? Quando a pessoa se achega a Cristo, ela vai expressar, né, que recebeu a palavra da verdade, a palavra da salvação, ela vai confessar que se arrepende e vai dar o seu testemunho de arrependimento, que é o batismo bíblico, né, o batismo em águas, uma vez só. Então o batismo é o maior testemunho da mudança de vida. Não é indispensável para a salvação, porque se fosse assim, nós teríamos um problema sério, né? Aqueles, começando pelo ladrão da cruz, né? Para quem Cristo diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aí não vou entrar no mérito da questão, na verdade digo hoje estarás comigo no paraíso, que tem algumas questões ali de tradução que alguns se apegam, né? Conforme a versão que usa. Não vou entrar nisso, mas vou entrar na questão do paraíso, né? O fato é que Jesus disse para ele que vai estar no paraíso. Ele não se batizou? Como é que vai estar no paraíso? Também temos as questões dos presos, dos doentes, dos enfermos que no leito de morte aceitam a palavra de salvação, vem a uma posição e a uma postura de arrependimento. E aqui tem uma situação que eu quero chamar a atenção, né? Não se trata de simplesmente confessar, ok? Eu aceito Jesus como meu Salvador. Pronto, vai para o céu. Não funciona assim. Tá? Se não houver arrependimento, não há salvação. Não é pela expressão da palavra. A Bíblia diz que se com a língua confessardes e no teu coração crerdes, aí receberá a salvação. Então não é pelo recitar, não é um mantra, não é uma oração dita ou repetida. Não. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Lembram que quando João Batista batizava, claro que eu não vou entrar aqui na questão do que ocorria de fato naquela época, né? Mas quando os sábios, os eruditos, né, se apresentavam para João, o que ele dizia? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então não é uma postura, e João vai concluir, ele vai dizer, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento, mudem de vida. Claro que aquele que está no leito da morte, ele não tem a oportunidade de mudar de vida, mas ele pode mudar a sua concepção e entender que errou, que fracassou, que pecou, que, entendeu? Fez tudo errado. Aí Deus entra. Agora, simplesmente dizer, não, eu aceito Jesus como meu Salvador, amém, e morre, isso não é garantia de nada. Sem arrependimento, não tem condição. Tá? Então, o testemunho para aquele que tem a oportunidade, não só da mudança de vida, é também o batismo em águas, né? E pelo batismo, então, ele passa a integrar normalmente a denominação na qual ele está se vinculando, né? E aí ele é recebido, é tido como membro. Depois nós temos a questão do dever cristão, né? Quais são os deveres do cristão? Eles têm o aspecto moral e, obviamente, o legal, né?
que precisam ser cumpridos e obedecidos. Os morais são esses que estão na Bíblia Sagrada, mas tem os princípios legais que nós também devemos observar e que nós sabemos que nem sempre é fácil, né? E normalmente vocês que são já meus alunos e sabem dos exemplos bem naturais assim que eu gosto de dar, né, do nosso dia a dia, qual é o dever do cristão? Não passar o sinal vermelho. Mas, né? Qual é o dever do cristão? Obedecer à velocidade. Se é 60 km por hora, por que nós vamos a 80 ou 100? Mas a gente ignora estas coisas, quando deveria observar. É por pressa, porque está atrasado. Aí vamos ter inúmeros motivos, né? Ou porque já temos um outro compromisso depois. Explica, mas não justifica. E é claro que eu estou falando aqui de coisas que, quando eu dou exemplo, eu mesmo faço, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje pela manhã saímos atrasados de casa para levar as crianças para a escola, e a sinaleira, uma das sinaleiras que nós passamos, que dá acesso à Avenida Dorival, estava fechada. Eu era o primeiro da fila, recém tinha fechado o sinal, e é 1 minuto e meio que o sinal fica aberto ali para Dorival, e 1 minuto e meio é muito tempo. Eu corri o risco de chegar lá e eles não poderem entrar no primeiro período. O que eu fiz? Descumpri a legislação. Tá certo? É evidente que não. Eu tinha que ter saído mais cedo de casa. Mas, né, a gente ora, Senhor, misericórdia, vamos embora. Qual é o problema que está aí? É se eu reiteradamente passo a fazer isso. Não respeito mais nenhuma sinaleira, nenhum sinal de trânsito vermelho. Aí eu estou incorrendo em uma prática ilegal, flagrante, e que eu preciso ser corrigido. Como é que eu vou ser corrigido? Com a aplicação da multa. Vai vir lá daqui a pouco 30 pontos na carteira, eu vou ficar 1 ano sem dirigir. Me lasquei. Agora, amanhã de manhã, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ter o cuidado de sair um pouco mais cedo para não ter que cometer esse ilícito de trânsito. Então são coisas assim que nós temos que ir regulando e trabalhando na nossa vida. E nós somos chamados a observar isso, né? Aqui, regras gerais, né? Temos também a questão da disciplina, que nós já abordamos aqui há pouco tempo atrás, a questão da explanação da palavra e de como é importante nós sermos admoestados. Porque a admoestação vai produzir em mim a mudança de postura e de atitude capaz de me trazer uma disciplina. E se isso não for possível, quando eu cometer um ato mais faltoso, mais grave, eu preciso ter o tratamento adequado sobre aquilo que eu cometi de erro. Né? Antigamente, e aí eu já vou até aqui falar dessa forma, é até estranho, né? Mas antigamente, quando alguém cometia um delito, era 3 meses, 6 meses, 1 ano sentado no banco, sem atividade, e era exposto ainda, né? O fulano de tal vai estar em disciplina por tantos meses, porque fez isso, isso e isso. Experimenta fazer isso aí hoje, para ver se não toma um processo por dano moral. Né? E aí tem o outro lado também, né? Que a gente também não pode ignorar, que é o acomodar a situação e simplesmente não tratar. É uma conversinha lá e deixa quieto. As duas coisas estão erradas, né? Mas a disciplina é indispensável, porque a disciplina é que nos faz corrigir, né? A correção. Por exemplo, o camarada comete um crime, né? Vamos pegar um pesado aí, um homicídio, matou alguém. Qual é a disciplina? Prisão. Privação de liberdade, para que quando ele volte ele dê valor à liberdade e entenda que não possa fazer mais aquilo. Claro, esse é o objetivo da lei, né? Se acontece ou não acontece é outra situação, mas o objetivo da lei é essa. Matou, prisão, para que você aprenda. Então você vai ter a sua liberdade cerceada por um determinado período de tempo para que você possa refletir sobre o que fez e entender que o que fez foi errado. Então é nesse sentido que a disciplina, no aspecto bíblico ou litúrgico, para o caso da instituição, da igreja, é aplicável, ou deveria ser pelo menos, né? Depois nós temos a questão das ordenanças. Em termos de ordenanças, nós temos 2 que foram estabelecidas
pelo Senhor. A primeira delas é o batismo e a segunda, a ceia do Senhor. Essas são as duas ordenanças do Novo Testamento, né? E que vinculam a pessoa ao corpo espiritual de Cristo. Então, pelo batismo se tem o ingresso e pela ceia você, podemos usar essa expressão, renova essa convicção e essa confiança de um processo de transformação que Deus está operando e fazendo, garantindo assim a sua tranquilidade, a sua paz interior no seu relacionamento com Deus, né? E aí um detalhe, né, que a Santa Ceia, ela não é algo que eu posso ou não dizer se participo. É uma ordenança, é obrigatória a participação daqueles que creem. Obrigatória. No que diz respeito ao batismo, ele, segundo o texto bíblico de Mateus 28, né, é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o batismo que a Bíblia orienta e aconselha é o de imersão. Esta é a forma. No entanto, e aí cabe um parênteses, né, que, por exemplo, a Igreja Católica, ela faz o batismo, claro que de forma errada, né, de uma criança, normalmente recém-nascido, com tenra idade, normalmente é feito assim, e ele é batizado por aspersão, né? O padre vai lá e borrifa lá uma aguinha lá na água benta, derrama em cima da cabecinha do nenê, enfim, conforme o rito que é praticado. Em termos históricos, aí cabe referir que havia situações em que era impossível batizar por imersão. Por exemplo, a questão de prisão. Alguém está preso, ou até mesmo doente, né? Como é que se fazia o batismo? Há uma orientação no Didaquê, que é a orientação dos apóstolos, o primeiro guia, a primeira base da igreja, com as orientações apostólicas para situações pontuais que eram enfrentadas pelos apóstolos. Isso aí você pode inclusive encontrar aí na internet, pode procurar no Google lá, Didaquê. Pesquise lá e você vai encontrar em PDF, você pode baixar e você vai ter ali em suas mãos as orientações que os apóstolos passavam e praticavam para as comunidades que iam se formando na igreja primitiva. A Didaquê orientava e aconselhava que na impossibilidade de ser feito o batismo por imersão, que se fizesse por aspersão, se projetando a água sobre o novo convertido. Mas essa é uma condição de exceção. A regra é ser sepultado na morte de Cristo, submerge na água e ressurge para uma nova vida. Tá? Essa é a regra da Escritura Sagrada. Vamos adiante. Então a fórmula também seria essa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O recipiente, o momento da questão do batismo. Ele tem que ser público, né? Porque é por testemunho. Outro ponto aqui importante, né, que nós precisamos ver. Desculpa. Batismo em águas, né? Essas águas podem ser corrente, pode ser no mar, pode ser no lago, não importa, é onde tiver água, só tem que ser água, só isso. Só não vai me batizar no vinagre nem na limonada, né? Que aí não dá certo. Tem que ser água. Quanto à eficácia, nós temos que o batismo é uma experiência espiritual, né? E eu me lembro muito bem que quando eu passei pelo processo do batismo, talvez vocês tenham tido a mesma experiência, eu saí me sentindo uma nova pessoa. Porque entendi que aquele ato, que aquele processo, na verdade, era muito mais do que o meu testemunho, mas que Deus também estava me abraçando, me limpando e purificando de todos os meus pecados. Embora a confissão já tenha ocorrido em momento anterior e eu já estava salvo pela confissão.
né? Então, sobre isso também é muito tranquilo. Temos aqui também o significado, né? O que significa? Salvação e experiência são os dois pontos que são mencionados aqui. Quanto à salvação, é o aspecto, né, do descer as águas, ser imergido e ser retirado, né? E a experiência, que está associada à questão do momento da percepção daquela mudança que o novo convertido está experimentando. Depois nós temos a questão da ceia do Senhor, que é algo muito importante de nós destacarmos também. A ceia é um ato de celebração e nós participamos em memória, certo? Precisamos lembrar sempre disso. Olha só que coisa interessante. E aí vem o erro e o perigo, né, de nós muitas vezes ignorarmos o aspecto do texto. Veja só o que diz. 1 Coríntios 11, versículo 26. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por que a morte? Porque a Santa Ceia foi celebrada antes de Jesus ser entregue, né? E ali ele parte o pão e comunga do cálice. O cálice contém o que seria o fruto da videira, o suco da videira, e que representa o sangue, antes dele ser derramado. Então, o celebrar a morte é algo que muda completamente a percepção de aliança e de pacto. Porque o sangue de Cristo, na verdade, ele continua vivo e atuante sobre todos aqueles que abraçam a fé. Então veja o quão importante e interessante é a análise da construção da Santa Ceia estabelecida por Jesus. Porque ali ele está falando da sua encarnação. Lembre que Cristo veio em carne. E todo ensinamento contrário a isso deve ser rejeitado. E a carne, para ter vida, precisa não só da matéria, mas também de sangue. Então nós celebramos a vinda dele em carne e o derramar da sua vida na cruz. Anunciamos a sua morte. Deus se fez carne e habitou entre nós. E a respeito disso, João Batista é o primeiro e grande precursor dessa mensagem, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira pela sua expiação, por derramar o seu sangue sobre a terra, né? Vamos lá. Por fim, o ministério da igreja. Aqui nós falamos, em termos de ministérios, sobre aqueles que são nominados e estabelecidos pelo Senhor. Inclusive fizemos menção ali em 1 Coríntios 12, né, a respeito dos ministérios que Deus estabeleceu. Fizemos uma parte ali de alusão, né? Mas os ministérios, irmãos, são, na verdade, aquilo que Deus coloca e que suscita como vocação dentro de cada um. E essa vocação, esse chamado, esse ministério, ele não depende de reconhecimento humano, porque é Deus quem dá. O que o homem faz? Ele reconhece que ali está o ministério, pelas ferramentas que o Espírito Santo dá e que a igreja reconhece. É a igreja. Não tem aquele negócio, e aí eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu senti de Deus. Se a igreja não sentiu, não adianta nada alguém estar sentindo. E outra coisa que é importante, uma coisa é o título: diácono, presbítero, evangelista, bispo, pastor, reverendo.
Isso é título. Eu posso ser evangelista sem ter a ordenação ministerial de evangelista. Porque evangelista, dentro do princípio de ordenação, ele é um cargo dentro da igreja organizacional. Mas evangelista dentro de um organismo vivo, que é a igreja espiritual, é o que ganha almas. É o que se empenha em levar a mensagem do evangelho a outros que estão afastados ou caídos. Então eu posso ter o título organizacional de diácono, mas ser um evangelista, como foi Filipe. E aqui cabe nós referirmos também que apóstolos são só os 12, que é o fundamento da igreja. Hoje não existe a nomenclatura e a possibilidade de haver apóstolo, porque apóstolo é aquele que andou com Cristo e que conheceu, que o viu, que recebeu dele o ministério. E é por essa razão que Paulo também vai dizer que ele por último, apareceu a mim como que a um abortivo, sendo eu indigno de ser sequer chamado de apóstolo, mas o sou. E ele vai abrir a carta aos Gálatas, dizendo que Paulo, apóstolo feito por Deus e não por homens, de sorte que não consultei carne alguma para exercer o ministério que o Senhor me deu. Então nós temos muitas dificuldades em relação a esta função de reconhecimento ministerial dado por Deus. Porque o que é dado por Deus, homem nenhum tira. Nenhum. A igreja sabe quem são os seus diáconos, quem são os seus presbíteros, os seus evangelistas e os seus pastores. A igreja sabe. E a igreja reconhece. E a igreja reverencia, e a igreja honra. Um dos ministérios, grandes ministérios que a Bíblia menciona, são dois, na verdade, né, de doutores e mestres. Para alguns os dois se confundem, mas a acepção dos termos difere um de outro. Esses dois não existem, por exemplo, nas igrejas modernas. Na Assembleia de Deus não existe. Então a pessoa, o membro, ele é reconhecido como alguém que tem o dom de mestre, mas ele não é nominado como mestre, porque mestre não faz parte da organização, faz parte do organismo, não da organização. Assim também é com os doutores. Então aqui nós temos a questão da identificação e da apresentação de como é cada um destes ministérios de serviço para a igreja. Dito isto, irmãos, eu quero agradecer a presença de vocês que acompanharam esse vídeo até aqui. Quero que vocês deixem aí a sua contribuição, seu comentário, seu like, a sua curtida, enfim. E na próxima segunda vamos estar todos reunidos ali na matriz para darmos sequência na nossa aula de número 2. Deus abençoe a todos